Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar de um subproduto de suínos que, com certeza absoluta, você deve ter pelo menos uma peça de uso pessoal aí na sua casa. Eu vou falar do mercado da soja que disputa com o petróleo. Vamos comentar de um tipo de manejo para terminação na pecuária de corte que vem apresentando excelentes resultados, não só em ganho de peso, como também financeiro. Eu vou comentar do setor de frutas, verduras e legumes, conhecido como setor FLV. E vamos falar dos mercados do milho, da soja e também da carne bovina. E eu vou conversar com Roberto Idazzi, advogado ambiental, e nós vamos falar do CAR a relação entre o crédito rural subsidiado e o desmatamento. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um subproduto de suínos que, com certeza absoluta, você deve ter pelo menos uma peça de uso pessoal aí na sua casa. Tem casas que pode ter aí mais de uma ou duas peças. E tem também o pessoal que trabalha com pinturas e usa esse produto, esse material no dia a dia e por aí vai. Eu estou falando do pelo do cabelo do suíno, um subproduto que o Brasil importa muito. O Brasil importou cerca de 183 toneladas de cerdas de porcos lavadas, alvejadas ou desengorduradas no ano passado, totalizando aproximadamente R$1.700.000. Apesar de ser um grande produtor de suínos, o nosso país ainda não processa essas cerdas, esses pelos localmente, por isso pode mudar muitas coisas agora no futuro. Dados do Departamento de Economia Rural, o DERAL, que é lá da Secretaria de Agricultura do Paraná, mencionou que se o processamento de cerdas, de pelos de suínos for economicamente viável, o Brasil poderá iniciar ou expandir essa atividade para conquistar uma parte do mercado. Segundo dados do Agrostat, plataforma do Ministério da Agricultura, que monitora o comércio exterior do agronegócio, as importações de pelos de suínos atenderam principalmente 5 estados brasileiros. O Rio Grande do Sul liderou com 76% das compras, seguido por Pernambuco, que comprou 14%, São Paulo comprou 7%, Santa Catarina comprou 2% e o Paraná comprou 1%. Essas cerdas, esses pelos de suínos, eles são conhecidos por sua rigidez, baixa absorção de água, boa capacidade de retenção de tinta e resistência a solventes. Eles são utilizados em diversos produtos, como pincéis para pinturas, escovas para limpeza, escovas para cabelo, polimentos e até mesmo escova de dente. Atualmente, todas as cerdas importadas pelo Brasil vêm da China, país com tradição no uso dessa matéria-prima desde o final do século XV, especialmente para escovas de dentes, até a popularização do nylon na década de 1930. E agora vamos falar do mercado da soja. O grão divide espaço com outros itens como combustíveis de petróleo e petróleo bruto, que registraram altas de mais de 200% para os combustíveis de petróleo e 100% para o petróleo bruto. As exportações brasileiras para os Estados Unidos de soja atingiram um recorde nos primeiros 6 meses deste ano, com um valor total de 19,2 bilhões de dólares, representando um crescimento de 12%, ou 2 bilhões de dólares em relação ao primeiro semestre de 2023.
Esses dados eles foram divulgados agora pelo Monitor do Comércio Brasil-Estados Unidos da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Além dos produtos agropecuários, esse montante inclui itens dos setores de indústria, de transformação e também de extração. Segundo o levantamento, o mercado norte-americano ele foi o que mais cresceu em importações de produtos brasileiros nos primeiros 6 meses de 2024. Em valores, a expansão das vendas para os Estados Unidos representou 29% do total do incremento das vendas globais brasileiras, 7 bilhões de dólares. E destaca, pelo menos é o que destaca o boletim da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Esse desempenho supera os percentuais de exportações do Brasil para outros parceiros comerciais, como a China, que teve um aumento de 3,9%, e a União Europeia, com um incremento de 2,1%. Em contraste, os embarques para países da América do Sul recuaram 24% no primeiro semestre. E agora vamos comentar de um tipo de manejo para terminação na pecuária de corte que vem apresentando excelentes resultados, não só em ganho de peso, como também um resultado financeiro. O sistema de terminação intensiva a pasto, conhecido como TIP. TIP é um modelo híbrido, combinando rotinas a pasto e confinamento, que tem ganhado aí popularidade entre os pecuaristas. Segundo o relatório de confinamento 2023 da empresa Ponta, que é uma empresa de tecnologia em pecuária, a proporção de animais provenientes do TIP cresceu 306% de 2019 a 2023. A análise dos últimos 5 anos, que foi baseada em 5.297.263 cabeças registradas no software TGC, mostra a evolução da engorda intensiva, destacando proporções entre sexos e sistemas produtivos, incluindo confinamento e TIP. TIP é uma técnica que oferece de 1% a 2% do peso vivo do animal em dieta concentrada e suplementação durante a fase de engorda a pasto. E o seu objetivo é aumentar a taxa de lotação, produzir mais arrobas por hectare e melhorar o acabamento da carcaça. A TIP, ela combina manejo do pasto, ajustes de lotação e movimentação dos animais com práticas de confinamento, incluindo planejamento nutricional e gestão de estoques de insumos. Segundo o diretor Marcelo Ribas, ele é o diretor estratégico da empresa Ponta, essa abordagem permite aos produtores serem mais criativos na gestão de recursos para reduzir custos e aumentar a produtividade. Em 2021, o uso da terminação intensiva a pasto, que é a TIP, atingiu seu pico, representando 16,9% das cabeças produzidas. E esse período ele foi marcado por altos valores na arroba do boi gordo, chegando a arroba naquela época, 2 anos para trás aí, a R$ 318, alcançando um pico de R$ 344 por arroba até o início do ano 2022. Os anos de 2020 e 2021 foram lucrativos para os pecuaristas, incentivando o investimento na engorda intensiva, como a TIP, por exemplo, que utiliza eficientemente o pasto mesmo durante a época das águas, ampliando os ganhos e seguindo práticas mais sustentáveis na pecuária de corte. E agora vamos falar do setor de frutas, verduras e legumes, que é conhecido no meio técnico como setor FLV. O setor de frutas, verduras e legumes no Brasil está em
ritmo de expansão, registrando um faturamento de 8,7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, o que representa um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, impulsionado pela crescente demanda por uma alimentação saudável. Em agosto, vai acontecer a 8ª Conferência Brasileira e Exposição de FLV. E essa 8ª conferência é destacada como a principal feira de produtos frescos da América Latina, buscando promover inovações e conexões no setor. O 6º boletim da Prohort, da Conab, revelou que os preços dos principais produtos de FLV variaram em maio, influenciados por fatores como oferta, demanda e sazonalidade. Alface, cebola, tomate, banana, laranja e mamão apresentaram queda no preço, enquanto batata, cenoura, maçã, melancia registraram aumento. E essas oscilações nesses produtos foram também impactadas por mudanças climáticas extremas, refletindo a vulnerabilidade do setor e condições ambientais diversas. Além disso, um outro setor que está muito em voga é o setor de flores e plantas ornamentais no Brasil, que demonstrou um crescimento expressivo nos últimos 5 anos, com o PIB do segmento aumentando significativamente em 83% entre 2017 e 2022. Esse avanço ele foi impulsionado por investimentos em tecnologia e práticas sustentáveis nas estufas, indicando uma tendência positiva para o mercado de ornamentais. Este crescimento no setor de frutas, verduras e legumes é motivado pela expectativa de aumento da demanda interna e externa, contribuindo não apenas para a saúde pública, mas também fortalecendo a economia nacional, conforme ressalta especialistas do setor. E essas projeções do agronegócio para o período 2022-2023 até 2033, conforme estudo da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e também da Embrapa, indicam um aumento na produção de cultivos como melão deve crescer por volta de quase 29%, uva deve crescer 16%, manga quase 23% e maçã deve crescer 21%. E agora vamos comentar da chegada do fenômeno climático Laninha. Após um período sob a influência do fenômeno climático El Niño, o Oceano Pacífico Equatorial já começa a dar sinais de que pode estar entrando em uma nova fase climática, que é o Laninha. Modelos de previsão indicam uma crescente probabilidade de até 58% do fenômeno se estabelecer até outubro deste ano. Mas o que isso significa para o nosso país? O Laninha, oposto do El Niño, é caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico e pode ter impactos significativos no clima mundial. No Brasil, a Laninha tende a trazer um aumento das chuvas lá na região sul e potencial para secas na região nordeste, invertendo o padrão observado durante o El Niño. No entanto, a intensidade e distribuição geográfica desses efeitos podem variar enquanto o Oceano Pacífico se prepara para a possível chegada do Laninha. Já o Oceano Atlântico também apresenta anomalias. O aquecimento anormal das águas do Atlântico Norte, conhecido como dipolo do Atlântico, já causa impactos no Brasil, com temperaturas 1,3 graus centígrados acima da média e redução das chuvas nas regiões Norte e Nordeste. Com a possibilidade da Laninha e a persistência do dipolo do Atlântico, o cenário climático para o Brasil nos próximos meses apresenta desafios e incertezas. Acompanhar as previsões
e entender os possíveis impactos desses fenômenos é crucial para o planejamento e adaptação às mudanças climáticas. E depois do intervalo nós vamos falar do mercado do milho, da soja e também da carne bovina, e eu vou conversar com Roberto Idazzi, ele é advogado ambiental, e nós vamos falar do CAR a CAR, a relação entre crédito rural subsidiado e o desmatamento. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar dos mercados do milho, da soja e também da carne bovina. O preço do milho na Praça Paulista, em São Paulo, abre a semana registrando preços abaixo de R$ 56,50 diante do período de oferta no mercado doméstico, acompanhando a derrocada dos preços do cereal lá em Chicago, na Bolsa de Chicago. Apesar da pequena valorização da moeda norte-americana ante o real, o mercado futuro do milho, ele voltou a recuar na Bolsa, na B3 aqui no Brasil, agora nesta semana. O contrato para setembro deste ano desvalorizou 0,9% e terminou o pregão regular do último dia 15, cotado em R$ 57,75 por saca. E agora vamos falar do mercado da carne bovina, das exportações brasileiras de carne bovina, que estão a todo vapor, fechando o primeiro semestre com 1.140.000 toneladas, que é o maior volume da história para um semestre. É a segunda semana de julho deste ano, ela demonstrou muita firmeza desses embarques, que foram de 55.000 toneladas na última semana, e com isso reajustamos a estimativa de embarques para julho deste ano para um total aí na casa de 221.000 toneladas. Um volume que pode ser recorde para o mês. E saindo da carne bovina e indo para a soja, os preços da oleaginosa recuam até R$ 3,00 por saca no mercado brasileiro diante da baixa intensa na Bolsa de Chicago e com referência de negócios lá no Paraná, lá no Porto de Paranaguá, que retornam aos R$ 133,00 por saca. É o menor patamar em 50 dias. O mercado futuro do grão da soja, ele iniciou a semana contabilizando novas perdas na Bolsa de Chicago, influenciados pelas condições climáticas favoráveis nos Estados Unidos, pela queda dos derivados da oleaginosa e por toda a questão envolvendo as eleições norte-americanas. E tem um detalhe, caso Donald Trump vença devido à possibilidade de retomada de retaliações comerciais com a China, o contrato para novembro deste ano desvalorizou 2,3% e encerrou a semana, no último dia 15, cotado em $10,40 por bushel. Esse valor representa $22,93 por saca. E agora eu vou conversar com Roberto Idazzi. Roberto Idazzi é advogado ambiental e nós vamos falar de um tema importante, é um tema complicado. Nós vamos falar do TCFA, que nada mais é do que a taxa de controle e fiscalização ambiental. Uma paulada que a justiça derruba o aumento dessa taxa que é cobrada pelo IBAMA. Roberto Idazzi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Outra pancada, é? Justamente. Essa pancada aí veio na estrutura de um aumento, conforme cálculos dos tributaristas nessa área ambiental, de mais de 1000%. O que é esse aumento e por que nós, enquanto advogados dessa área, estamos brigando na justiça? O IBAMA, ele tinha uma metodologia de cálculo dessa taxa, que ela é trimestral, onde o IBAMA considerava a matriz
o cálculo para fazer essa taxa da matriz e das filiais separadamente. E aí, isso anteriormente. E vem uma portaria, a 230 do IBAMA, falando o seguinte: não, esse ano de 2024 agora, nós vamos cobrar tudo juntos. Bonito, hein? E aí, simplesmente, houve um aumento de quase 1000% sobre essas taxas. Essa taxa ela é pesada para os empreendedores, está sendo um grande impacto para a mineração, metalurgia, indústria de alimentos, indústria de bebidas. E aí todas essas serão impactadas, já estão sendo impactadas por conta desse aumento. Bom, e o que nós estamos procurando na Justiça? A empresa ela não quer deixar de pagar, ela só não quer pagar essa majoração. E é onde a gente questiona no Judiciário, o Judiciário está respondendo de uma maneira favorável, onde obriga o IBAMA a pagar de uma metodologia conforme era anteriormente, em 2023. Quer dizer, eu tenho uma indústria que produz semente para capim. Certo. Eu tenho uma indústria que produz semente para milho. Eu tenho uma indústria que fabrica leite. Quer dizer, simplesmente se eu tiver a indústria e tiver 2 ou 3 filiais, agora junta tudo e a pancada é uma só, isso. Mais de 1000% um imposto sobre essa taxa de controle de fiscalização ambiental. Isso. Olha, eu não sei onde é que nós vamos parar do jeito que está indo a coisa não, viu? E por isso a gente tem que buscar o Judiciário para garantir o direito dessas indústrias, das agroindústrias, a não pagar a taxa conforme está estabelecido nessa instrução normativa do IBAMA. A aberração é tão grande, Antônio, que uma instrução normativa definindo regras de uma taxa administrativa. Isso é ilegal e inconstitucional. O aumento dessa taxa tem que passar por uma lei específica. No caso IBAMA, é o governo federal. E aí, simplesmente, baixa-se uma portaria de uma extrema ilegalidade e começa a cobrar a taxa a mais. E o pior de tudo é o seguinte, que o empresário, ele fica feito uma barata quando você joga um produto nela, ela não sabe se vai para lá, para cá, se vira com as pernas para cima, o cara fica doido. Porque se ele não pagar, vem em retaliação. Isso. Não é isso? Isso. Aí ele paga, fala, não, depois a gente devolve. Não devolve. Não devolve. Esse é o grande problema. Não devolve. As coisas estão acontecendo, vamos dizer, de maneira geral, goela abaixo, né? Goela abaixo. E administrativamente, isso que é uma aberração jurídica, que deveria passar. Tudo que você vai mexer em majoração de taxa, ou criar uma taxa, um tributo, tem que passar pelo Congresso Nacional e o Presidente da República sancionar. Não é uma portaria de um órgão administrativo, no caso a IBAMA, que seja uma Agência Nacional de Mineração, para poder colocar as regras do jogo numa majoração desse tamanho, né? Bom, você que está nos acompanhando, se você tem uma empresa aí voltada principalmente para a agroindústria e tiver algum problema que provavelmente você já deve ter recebido aí algum documento do IBAMA, alguma coisa assim do governo federal, e se você tiver dúvida, entre em contato com o Dr. Roberto Idazzi, que ele está bem por dentro disso aí. O telefone dele é o 629-9224-7623, eu vou repetir, 629-9224-7623, e bate um papo com ele, porque ilegal é. Eu acho que não pode ser feito desse jeito. Parece que a turma lá está trabalhando assim, passa um para lá no corredor, passa outro para cá. Vamos aumentar isso, vamos. Não, vai lá que eu assino aqui, tá? E depois? Não, depois a gente vê como é que fica. Porra, por aí. É mais ou menos por aí, por não aí. É uma sanha do IBAMA em querer arrecadar mais. Pois é, e vocês vão ver agora, já tem posto de gasolina aí cobrando R$ 6,40 por 1 litro de gasolina. A hora que você for encher o tanque, você vai sentindo
pesado no bolso. E tem mais um detalhe, vai subir tudo, principalmente transporte. E aí quem paga a conta é você e eu, e um monte de gente. Justamente. E só para finalizar, para você, empresário que está nos ouvindo da agroindústria, a sua empresa já pagou esse ano a taxa, porque ela é trimestral. E aí, nós estamos, o Poder Judiciário tem respondido de uma forma plena aos pedidos nossos para não pagar essa majoração dessa taxa de fiscalização do IBAMA. Tá certo. Dr. Roberto Idazzi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia e até o próximo. Obrigado mais uma vez. Boa semana. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.